Você sabia que a franquia Círculo de Fogo já apresentou mais de 25 Jägers diferentes entre filme, série e HQ? Pois é, cara, e hoje eu vou te mostrar todos. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo tranquilo? Hoje o vídeo é um guia completo, todos os Jägers de Círculo de Fogo que o material oficial confirmou, cruzando o filme, a série The Black e as HQs oficiais. Se você já assistiu aos dois filmes e a série, mas nunca ouviu falar do Chaos Nemesis ou do Diablo Intercept, então esse vídeo será sua salvação, cara. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes de qualquer Jäger numerado, existe o Brawler Yukon, um protótipo construído em Kodiak Island, no Alasca, pelo Dr. Jasper Schoenfeld e pela Dra. Kathleen Lightcap, especialista em interface cérebro-máquina. Segundo a HQ oficial Pacific Rim Tales from Year Zero, é nesse Jäger que acontece o primeiro teste de aperto de mão neural, em 30 de janeiro de 2015, um teste que acabou tirando o primeiro piloto de jogo, o capitão Adam Casey, que consegue mover só um dedo antes de sofrer uma sobrecarga e cair de quase 60 metros de altura. O segundo teste com o tenente Sérgio Donofrio só dá certo depois que a Kathleen Lightcap decide dividir a carga mental com ele através de um protótipo de Pons, criando o conceito de drift compartilhado entre os dois pilotos. É esse acidente, batizado tecnicamente de geração zero por boa parte da comunidade que estuda a franquia, que define como todo Jäger seguinte seria pilotado. Com o sistema de drift validado, a PPDC aprova os primeiros Jägers numerados em fevereiro de 2015. O Coyote Tango japonês, lançado em dezembro de 2015, é pilotado por Staker Pentecost e Tamsin Sevier, e mata o Kaiju Onibaba em Tóquio, usando canhões de longo alcance montados nos ombros. Mas o próprio combate deixa Tamsin com câncer por exposição à radiação, uma doença que também atinge o Staker anos depois, como a gente vê no filme de 2013. O Cherno Alpha russo, pilotado pelo casal Sasha e Alexis Kaidonovsky, mede cerca de 85 metros e luta só na base do soco e resistência, usando os punhos de Tesla e as turbinas incineradoras, sem nenhum tipo de lâmina. Ele esconde o Compod no peito, enquanto usa a própria cabeça, onde fica o reator como isca. Ele mantém 6 anos sem derrota no extremo oriente russo, até ser destruído em Hong Kong, em 8 de janeiro de 2025, no ataque conjunto de Letterbeck e Otashi, matando os dois pilotos. O Romeo Blue americano, baseado no Alasca, luta ao lado do Gypsy Danger contra o Knifehead e é destruído nesse mesmo combate, como a gente vê no filme. Os restos dele acabam num ferro velho, em Santa Mônica, de onde o Jake Pentecost recupera peças anos depois, já em Uprising. Segundo a novelização oficial de Uprising, o Romeo Blue chegou a somar 3 kaijus abatidos ao longo da carreira. O Horizon Brave chinês, lançado em dezembro de 2015, usa canhões criogênicos nos dois ombros, uma tecnologia rara mesmo entre os Mark I, e soma 2 kaijus abatidos antes de morrer em combate, com os dois pilotos pouco antes do Crimson Typhon conseguir finalizar o kaiju que o atacava. Ele estampa inclusive a capa da própria HQ Tales from Year Zero, lutando contra o kaiju Kaisef. Já o Tacit Ronin, também japonês, e o Victory Alpha, de marca oficialmente desconhecido, mas com forte semelhança visual ao próprio Tacit Ronin, vem de uma fonte diferente, HQ Pacific Rim Tales from the Drift. O Tacit Ronin é pilotado por Duck e Kaori Jasop, e o Victory Alpha pelas irmãs Kajizo e Itu, armado com 2 armas de energia acopladas aos punhos. Como a HQ mostra, o Victory Alpha é destruído tentando proteger Tóquio sozinho contra o Kaiju Ragnarok, que revela um terceiro par de braços no meio da luta, o que obriga o já ferido Tacit Ronin a entrar em campo para poder terminar a luta, vencendo o combate, mas perdendo Duck e Kaori para uma sobrecarga neural logo depois. O Mark II é a geração menos documentada de toda a franquia. Segundo declarações do próprio Travis Bichon sobre o material de bastidores, os 4 confirmados são o Diablo Intercept do Chile, o Solar Prophet do Peru, o Puma Rio do Panamá e o Eden Assassin da Rússia. Todos lançados em 2016, focados em ganhar agilidade e reduzir o peso do chassi em cima do que os Mark I tinham aprendido. Diferente das outras gerações, não existe no material oficial disponível um relato de batalha detalhado para nenhum desses 4. Foi um ano de ajuste técnico dentro da cronologia da guerra, não de grandes eventos registrados, e é por isso que esse Mark quase nunca aparece quando alguém lista os Jägers mais famosos da franquia. Mesmo assim, os 4 nomes seguem sendo citados em material colecionável e em resumos oficiais de linha do tempo, o que confirma a existência deles sem preencher o vazio
Brasil de história de combate específica. O Mark III corrige o problema de radiação do Mark I, com um compote destacável. E é aqui que entra o Jäger mais conhecido da franquia, cara, o Gypsy Danger. O Gypsy Danger americano, construído no Alasca e lançado em julho de 2017, medindo cerca de 79 metros e pesando perto de 1980 toneladas, segundo o livro Man, Machines and Monsters. Pilotado primeiro por Yancey e Rayleigh Becht, e depois por Rayleigh ao lado da Mako Mori. Como a gente viu no filme de 2013, ele consegue matar o Knifehead sozinho usando o Plasma Caster. Ele participa do evento duplo e termina a guerra empurrando o Slattern para dentro da brecha, onde ele acaba sendo destruído nesse mergulho final. Anos depois, na linha do tempo de Pacific Rim the Black, reaparece outro Mark III, o Atlas Destroyer, que é um Jäger de treinamento australiano, desarmado e abandonado na base Shadowbazin depois da Operação Blackout. Como a gente vê na série, os irmãos Taylor e Rayleigh Travis reativaram esse Jäger para sobreviver ao território tomado pelos Kaijus, guiados pela inteligência artificial Loa, que ao longo da série o transforma de um treino desarmado em Jäger de combate completo, ganhando canhões criogênicos e até um braço lâmina de reposição ao longo da trama. Segundo a própria série, o Atlas Destroyer é na prática o último Mark III e o último Jäger ativo conhecido em toda a Austrália depois do desaparecimento do Gypsy Danger décadas antes. Ele acaba destruído no confronto final da série, quando a própria Loa sacrifica o Jäger para vaporizar um Kaiju categoria 6 chamado Breacher, garantindo que Taylor e Rayleigh cheguem vivos até a base de Sydney. O Mark IV já troca o reator nuclear por energia digital, o chamado I-9 Midnight Orb Plasma Field, e o nome que representa essa geração é o Crimson Typhoon, cara, chinês, construído em Changzhou e lançado em agosto de 2018, medindo cerca de 76 metros e pesando perto de 1.722 toneladas, pilotado pelos trigêmeos Wei Tang, o único Jäger de 3 braços da franquia. Ele soma 7 Kaijus abatidos, usando o Thundercloud Formation. O golpe multiplica ângulos de ataques com as lâminas circulares dos punhos. Como a gente consegue ver no filme, ele é destruído em Hong Kong quando a Otashi esmaga o Compod com a cauda, matando os 3 irmãos de uma vez. Já em Pacific Rim the Black surge o Chaos Nemesis, mano, outro Mark IV fortemente blindado, tá? Mas com pouca destreza por causa das garras tripartidas com pinças. Ele nunca é pilotado em combate ativo dentro da série. Sua única função registrada é doar um braço de reposição pro Atlas Destroyer, depois que o Kaiju Copperhead arranca o braço original do Jäger dos irmãos Travis. O Mark V abandona de vez o reator nuclear, trocando por um motor batizado de X-16 Supercell Chamber, e ganha velocidade às custas de blindagem contra pulso eletromagnético. O Striker Eureka australiano, medindo cerca de 76,2 metros e pesando em torno de 1.850 toneladas, pilotado por Herc e Chuck Hansen, é o Jäger mais eficiente da guerra até aquele ponto, com o maior número de Kaijus abatidos da frota, usando o lançador de mísseis anti-Kaiju e as Sting Blades. Mas é justamente ele quem é paralisado pelo EMP do Letterback em Hong Kong. Ele sobrevive a esse momento graças ao Gypsy Danger, cujos sistemas mais analógicos não sofrem o mesmo efeito, só para ele ser destruído um tempo depois, quando o Staker Pentecost e o Chuck Hansen o levam para dentro da brecha, carregando a bomba termonuclear da missão final chamada Operação Fosso, e morrem os dois no processo, né? Décadas depois, o Bracer Fênix segue em atividade, oficialmente um Mark V, segundo o próprio filme Uprising de 2018, mesmo já cercado por Jägers de geração mais nova, o que mostra que nem toda a frota antiga foi substituída de uma vez, equipado com um canhão de vórtice centrífugo no peito e um posto de artilheiro giratório inspirado em torretas de bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, além de lançadores de mísseis anti-kaiju nas coxas e nas clavículas. Ele é um dos poucos Jägers que sobreviveram até o final do combate contra o Mega Kaiju em Tóquio, usando a arma do próprio Titan Redeemer depois que esse cai em combate. O Mark VI já chega numa era de paz, sem a pressão da guerra original, né, e reúne a frota mais numerosa da franquia, lançada a partir de 2033 e 2034, segundo a cronologia oficial de Uprising. O Gypsy Avenger, sucessor do Gypsy Danger, é o Jäger líder dessa geração, pilotado por Jake Pentecost e Nate Lambert, equipado com dupla turbina de vórtice e capacidade de usar estruturas urbanas como arma improvisada. O Saber Athena laranja é extremamente ágil, com jatos de propulsão nos braços
braços e pernas. Usa 2 lâminas tônicas capazes de se combinar numa arma maior, num visual inspirado tanto em carros esportivos de alta performance quanto no formato de um inseto, sendo o Jäger mais rápido da frota, mano. O Guardião Bravo luta à distância com o seu Elec 16 Arc Wipe, um chicote elétrico sucessor da Shine Sword tradicional. O Titan Redeemer é o mais pesado da leva, construído em torno daquela massa M19 Morningstar, que é aquela bola gigante que ele tem em um dos braços, né? E ele sofre um dano grave no joelho e na canela durante o ataque dos drones híbridos de Kaiju no Shatterdorm de Moyulan. Sendo mais tarde no combate final em Tóquio, o Jäger cuja arma acaba sendo reaproveitada pelo Bracer Fênix. Completando a nossa lista temos o November Ajax, que segundo o livro de arte e making of de Pacific Rim Uprising, mede o equivalente a 25 andares de altura e tem também o valor ômega. Esse último é uma unidade de resposta e emergência usada em evacuação de civis e estacionada no Shatterdorm de Moyulan. Também são destruídos ou gravemente danificados no ataque dos drones híbridos. O November Ajax tem a destruição confirmada numa cena cortada do filme, revelada depois pelo próprio diretor Steven S. Knight, enquanto o valor ômega tem o compode arrancado do próprio corpo por um dos drones. Os dois acabam dividindo esse destino com uma unidade menos conhecida, que é a Murder Witch. E é dentro dessa mesma geração que aparece o nome mais enganador da franquia, o Obsidian Fury. Como a gente vê no filme, ele é apresentado como um Jäger drone não identificado, preto e vermelho. Agiu bastante para poder superar o próprio Gypsy Avenger em combate direto usando motosserras de plasma e um carregador de partículas, até ser revelado depois de destruído na Sibéria como um kaiju disfarçado. Segundo o diretor Steven S. Knight, o conceito original desse Jäger nasceu de uma ideia mais antiga do Guilherme Del Toro, de um Jäger vilão batizado de Black Maria, para uma sequência que nunca chegou a ser feita. Ele é até hoje o único Jäger de toda a lista que, na verdade, nunca foi um Jäger de verdade. Já em The Black, o Mark VI da vez é o Hunter Vertigo, pilotado pelos pais dos protagonistas, Ford e Bryna Travis, equipado com canhões criogênicos e mísseis nucleares de pulso. Ele sobrevive à Operação Blackout carregando civis para fora de Meridian City, mas é abandonado em Clayton City depois de esgotar quase todo o arsenal. Um Jäger que nunca é oficialmente destruído dentro da série, só deixado para trás quando os próprios pilotos precisavam evacuar a pé. Claro que também a gente precisa colocar um nome que literalmente acabou de ser revelado, né? O Gypsy Destroyer, protagonista de Pacific Rim Final Breach, que é uma HQ que tem 3 volumes publicada pela Legendary Comics, com o volume 1 lançado em maio de 2026. Segundo a sinopse oficial da própria Legendary, a história se passa depois dos eventos de Uprising de The Black, com Jake Pentecost e Herman, mano. O plano só avança quando os dois convencem o Rayleigh Beckett, vivendo isolado desde o fim da guerra original, a sair da aposentadoria para pilotar o Gypsy Destroyer, sucessor direto do Gypsy Danger e do Gypsy Avenger. Diferente de qualquer Jäger anterior dessa lista, o Gypsy Destroyer é descrito como parte de uma nova leva construída com DNA de Kaiju incorporado ao próprio projeto, uma tentativa de fazer um Jäger capaz não só de lutar, mas de abrir e atravessar a fronteira para o próprio antiverso, algo que nenhuma geração anterior, nem o Mark VI tinha conseguido fazer. Vale um aviso aqui, tá, cara? Já que esse é um material tão recente, até o momento desse vídeo ainda não existe ficha técnica fechada de altura, peso ou marca numerado pro Gypsy Destroyer. Então, por enquanto, o que tá confirmado é a função dele dentro da história, mano. O último Jäger em campo, sabe? Pilotado por Jake Pentecost ao lado do próprio Rayleigh Beckett, voltando à ativa depois de mais de uma década fora de qualquer compode. E eu deixei esses dois nomes porque fogem completamente do padrão oficial da PPDC, mas que merecem entrar num guia definitivo como esse, justamente por mostrarem o outro lado da guerra contra os kaijus, o lado sem financiamento oficial, sabe, cara? Sem Shatterdorm, sem apoio de nenhum governo. O Scrapper, apresentado em Uprising, é o Jäger caseiro construído pela adolescente, mano, Amara Namani, com peças recicladas de sucata, incluindo componentes do próprio Romeo Blue, mas que foi o suficiente para usar em lutas ilegais nas ruas de Santa Mônica antes de ser recrutada pela PPDC. Ele nunca chega a entrar num combate oficial contra um kaiju dentro do filme, mas é justamente a habilidade da Amara em construir e pilotar o Scrapper sozinha que convence o Jake Pentecost a levar ela pro programa de cadete. E o Marauder Zeus de The Black, que ajuda o Hunter Vertigo a proteger civis durante a evacuação de Meridian City, se sacrificando ao ser atacado por um segundo kaiju Actuquill, logo depois de salvar a família Travis de um primeiro ataque usando uma metralhadora rotativa. Diferente da maioria dos Jägers dessa lista, o Marauder Zeus nunca recebe geração numerada confirmada em nenhuma ficha técnica própria. Ele existe na história só o tempo suficiente para cumprir esse papel de sacrifício coadjuvante. Juntando tudo, cara, são mais de 25 Jägers documentados entre os 2 filmes, série e as HQs
oficiais, cada um com país, geração e destinos próprios, quase todos terminando em destruição, não em aposentadoria tranquila. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau!